TRE Responde. Sou eleitor. Qual sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleições. Cidadania. TRE Responde. Olá, TRE Responde no ar. Bom, as eleições municipais estão concluídas com sucesso no Tocantins e agora se inicia um processo que garante a transparência e a legalidade dos recursos utilizados para o financiamento das campanhas eleitorais, né? Estamos falando aí da prestação de contas final de partidos e candidatos, uma parte importantíssima do processo eleitoral. Bom, a prestação de contas é um dever de todos os partidos e candidatos que participam das eleições. E quem vai explicar melhor sobre esse procedimento para a gente é a chefe da seção de contas eleitorais e partidárias do TRE Tocantins, Keila Tanganelli. Keila, um prazer ter você novamente aqui conosco neste podcast. Olá, Paula, é um prazer estar aqui mais uma vez participando do TRE Responde para falar de uma das etapas do processo eleitoral, que é a prestação de contas, que embora tenha passado a eleição, os candidatos e os partidos políticos estão ainda obrigados a cumprir com essa obrigação, que é de enviar a prestação de contas final de suas campanhas eleitorais. Keila, vamos começar falando sobre quem deve apresentar essa prestação de contas final. São todos os candidatos e partidos ou apenas quem foi eleito? E isso é um procedimento obrigatório? Isso mesmo, Paula. A prestação de contas é um procedimento obrigatório a todos aqueles que participaram do processo eleitoral, todos os candidatos e todos os partidos políticos em suas esferas nacional, estadual e municipal. Então, não somente os candidatos eleitos estão obrigados a prestar conta, mas todos aqueles que solicitaram o seu registro de candidatura, mesmo aqueles que tiveram esse registro indeferido ou renunciaram durante a campanha eleitoral, por algum motivo não fez campanha eleitoral, mesmo estes candidatos, eles estão obrigados a informar à Justiça Eleitoral tudo aquilo que arrecadou ou gastou, ou mesmo a ausência, dessa arrecadação e desses gastos na sua campanha eleitoral. Tanto os candidatos quanto os partidos políticos estão obrigados a cumprir com essa obrigação. Para evitar erros ou irregularidades, Keila, na hora da prestação de contas eleitorais, conta pra gente quais são os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral. Bom, para elaborar a prestação de contas, a Justiça Eleitoral disponibiliza o SPCE Cadastro, que é o sistema utilizado pelos candidatos e partidos para registrar todo o movimento de sua campanha, tanto de receitas quanto despesas. Eles já usam esse sistema desde o início do processo eleitoral. Agora, no momento de entregar a prestação de contas final, eles vão gerar esse arquivo, enviar eletronicamente pelo SPCE, pela internet, mas além disso, de enviar esses dados pela internet, os prestadores de contas estão obrigados a gerar uma mídia contendo todos os documentos comprobatórios da sua prestação de contas. Que documentos são esses? Os extratos bancários relativos a todas as suas contas abertas durante a campanha, cópias de comprovantes de recolhimentos de sobra de campanha, caso tenha havido, documentos relativos à assunção de dívida, caso ele tenha encerrado a sua campanha com dívida. Além disso, todos os documentos fiscais relativos àquelas despesas que foram pagas com recursos públicos, seja do fundo partidário, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, notas explicativas ou qualquer outro documento que o candidato ou o partido político entender que é importante para esclarecimento, para comprovação da sua prestação de contas. É importante ressaltar que todos esses documentos eles são digitalizados em formato PDF, em modo pesquisável, e devem ser anexados por meio do SPCE Cadastro. Então, essa mídia é gerada pelo SPCE Cadastro e depois ela é apresentada à Justiça Eleitoral. A entrega dessa mídia é então presencial, Keila? O que foi pensado aí, quais protocolos pensados para evitar aglomerações por conta da Covid? Bom, é importante ainda salientar que esse ano, em função desse cenário que nós estamos vivendo, decorrente aí dos efeitos da pandemia da Covid-19, o TSE estabeleceu alguns procedimentos específicos para a entrega dessa mídia. Na semana passada foi aprovada a Resolução 23.632, onde estabeleceu um escalonamento para a entrega. Então, até o dia 15 de dezembro agora, serão recebidas as mídias dos candidatos eleitos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador
bem como dos candidatos a vereador até a terceira suplência. Quanto aos candidatos não eleitos e os partidos políticos, em todas as suas esferas, essa mídia deverá ser apresentada no período de 7 de janeiro a 8 de março. Então, serão recebidas a partir de 7 de janeiro, esse segundo grupo. E no caso de um candidato ao diretório partidário deixar de apresentar à Justiça Eleitoral suas movimentações financeiras, o que acontece? Em relação àqueles que não prestaram contas, ou mesmo aqueles que prestaram e não apresentaram todos os documentos obrigatórios que deveriam constar da prestação de contas e essas contas vierem a ser julgadas não prestadas, consequência disso é que esses candidatos ficarão sem quitação eleitoral durante todo o mandato que ele concorreu. No caso daqueles que permanecerem omissos após o fim do mandato, essa inadimplência ela vai persistir. Então, com todos os prejuízos decorrentes da falta dessa quitação eleitoral. Em relação aos partidos, aqueles que também tiverem as suas contas julgadas não prestadas, eles ficam impedidos de receber recursos públicos enquanto também persistir essa situação de inadimplência. Agora, o julgamento dessas contas acontece apenas no ano que vem, né? Houve uma mudança aí nas datas por conta do adiamento das eleições. Bom, Paula, esse ano, só destacando que nós tivemos uma mudança aprovada pela Emenda Constitucional 107, que aprovou o adiamento das eleições, que normalmente a prestação de contas ela é julgada antes da diplomação, né, dos eleitos. Mas esse ano, em função desse adiamento das eleições, a diplomação ela vai ocorrer até o dia 18 de dezembro e o julgamento das contas dos eleitos deverá ocorrer até o dia 12 de fevereiro. Então, só lembrando que, embora, né, os candidatos já estejam diplomados, dependendo do resultado das suas contas, eles podem ainda responder por irregularidades, eventuais falhas, né, que forem detectadas nessas prestações de contas. Keila, muito obrigada pela sua participação aqui no TRE Responde, muita informação importante, como sempre, né? Paula, nós que agradecemos, né, mais uma vez a oportunidade de participar do TRE Responde. Gostaríamos também de aproveitar e reforçar aos candidatos eleitos, né, caso eles já estejam com as suas prestações de contas concluídas, que já podem ir agendando essa entrega junto aos cartórios eleitorais, para que não fique, né, para o último prazo, justamente para evitar essa aglomeração que a gente tanto deseja, né, que não ocorra nesse momento que nós estamos vivendo. Então, por isso, né, essa preocupação da Justiça Eleitoral em fazer o escalonamento da entrega dessas mídias, observar todos esses procedimentos, para que não haja, né, nenhum risco de ocorrer, né, essa aglomeração nos ambientes da Justiça Eleitoral. Isso mesmo, todo cuidado aí é fundamental. Até a próxima, Keila. Bom, pessoal, e como de costume, vamos agora ao Vitrola do Eleitoral. Ele que preparou um recadinho especial pra gente. Vamos conferir? Os dados da prestação de contas final de cada candidato e partido político serão compartilhados pelo TSE na plataforma de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, o Divulga Cand. Na página, será possível consultar informações que vão desde as despesas de campanha e doações recebidas até dados pessoais dos candidatos, como a lista de bens declarados e certidão criminal. Essas e muitas outras informações podem ser consultadas por qualquer cidadão, basta acessar o site divulgacandecontas.tse.jus.br. Valeu pela dica, Vitrola! Bom, nós vamos ficando por aqui. Se gostou desse conteúdo, dá uma moral pra gente. Não deixe de compartilhar com seus amigos, conhecidos, com a família, enfim, com todo mundo, né? Vamos ficar muito felizes em saber que o nosso podcast está circulando por aí, levando informação aos eleitores, candidatos e partidos. A gente se encontra semana que vem, ok? Até mais! TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.